que foi um final de ano animado, né? Início de ano animado, né? Lula eleito, tomando posse, Bolsonaro fraquejando, as Forças Armadas broxas, 8 de janeiro com arruaça em Brasília, e do meu lado, em 15 dias, num prazo de 15 dias, o YouTube desmonetizou o meu canal, e não foi por ordem do Alexandre, foi por vontade do YouTube. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem a censura das Big Techs e do Alexandre, que são duas coisas diferentes. Depois bloquearam, aí por ordem do Alexandre, bloquearam as minhas redes sociais no Brasil, congelaram todas as minhas contas bancárias e os meus ativos, quebraram os meus sigilos, cancelaram o meu passaporte, algo que viola todas as convenções internacionais, e óbvio que eu vou tomar ação nos tribunais internacionais contra isso, e, além disso, a minha saída da Jovem Pan. Né? E tudo começou de forma bem orquestrada. Blogs sujos de esquerda, jornalistas de esquerda, Mônica Bergamo da vida, que será processada, a mídia mainstream, os Terras, o Na Telinha do UOL, etc., os Sleeping Giants, né? Os Janones, o Randolph, e aí, por fim, o Alexandre dando forma a tudo isso, e o Ministério Público Federal, na figura de um procurador ativista de esquerda, todo mundo junto agindo à margem da lei para cancelar aqueles que eles não gostam, aqueles que falam que eles não gostam. Bom, aí não tem nenhuma surpresa do meu lado, né? Eu não tenho a menor dúvida de que isso viria. Aliás, eu disse a vocês que viria, falei que viria o expurgo dos patriotas, estou falando há meses, tá? E se não viesse, aí é pior, porque pior não, seria melhor, mas significaria que eu estava redondamente enganado. Eu até gostaria de estar nas minhas análises, mas aqui é difícil eu estar porque eu sei o que está acontecendo. Os meus amigos mais próximos sabem, inclusive, que eu anunciava que isso aconteceria. Ora, eu vou cometer uma inconfidência aqui. O meu amigo Adriles falava, Paulo Figueiredo, você está aí, censurado. Você acha que você vai ser censurado, mas você está aí nos Estados Unidos. Aí eles não podem fazer nada contra você. E eu falava, não tenha dúvida do que eles farão. E eu sei exatamente o que eles farão. E narrei, listei o que eles fariam. Meu querido amigo Adriles até falou, Paulo Figueiredo, peço desculpa, você tinha razão. E vida que segue. Mas não é, né? É o fato. Eu falava para os amigos, quando vierem para cima de mim, a minha saída da Jovem Pan é inexorável. A minha saída da Jovem Pan é inexorável. No dia 30 de dezembro, eu estava tendo uma outra confidência, não vou dizer quem foi, mas eu estava conversando no telefone com uma amiga minha, que já foi da Jovem Pan, e falando para ela, querida, assim, o meu tempo lá está se esgotando, eu vou ficar lá até apagar a luz. Eu sei que eles não vão segurar o rojão. Eu sei que eles não vão segurar. E aí veio a história de que eu fui demitido. Será que eu fui demitido? A resposta, como sempre, a imprensa, a resposta é não. Eu não fui demitido da Jovem Pan. Ué, mas como assim? Você não foi demitido? Eu falei, não. Eu não estou, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Não estou, de fato, mais comentando na Jovem Pan. Mas não fui demitido. Não fui demitido. E para ter que contar essa história para vocês, vou ter que voltar um pouco no tempo. Quem é mais antigo aqui sabe que essa é a minha segunda passagem pela Jovem Pan. Na primeira, eu saí da emissora porque eu me desentendi com um diretor de jornalismo, que era um esquerdinha, que queria se meter nos meus comentários para favorecer os políticos lá da simpatia dele, os interesses dele. Deu ruim, eu saí jogando cocô no ventilador e tal, mas eu sempre mantive uma boa relação com os donos. Era um problema pontual com alguém. Aí, no ano passado, mandaram o infeliz embora por incompetência, algo que eu avisei que aconteceria, tá na live eu dizendo que aconteceria, e o Tutinha passou a me cantar para eu voltar. Mas eu não queria voltar, porque não é uma coisa que não dá dinheiro, tá? E esse varejo político, esse varejo do dia a dia é chato. Todo dia tem que estar, e não são as 2 horas do programa. São as 2 horas do programa, mais o tempo que eu tenho que ficar sabendo o que aconteceu naquele dia,
para poder comentar e me informar e checar com fontes, porque não dá para se informar pelos jornais, e formar uma opinião e conversar com pessoas inteligentes a esse respeito para apresentar um comentário para vocês. E isso é muito chato no varejo, né? Mas então eu topei voltar para o Pânico. Eu ia voltar para o Pânico uma semana, uma vez por semana, porque lá eu tinha pauta livre, lá era meio reino do Emílio. Eu acho o Emílio pênis das galáxias, eu acho ele um cara, um dos grandes comunicadores do nosso tempo. Então, eu queria voltar só pro. Aí veio o projeto dos 62 Minutos, que era uma produção independente, e passava na Jovem Pan. Eu inclusive, levei os 62 Minutos para a Jovem Pan. E o Tutinha mandou até o jurídico deles, com quem eu me dou muito bem, o Esper, que insistia para eu voltar. E eu topei, mas eu topei com uma condição, com algumas condições. Né? Primeiro, eu não queria fazer programa fixo, eu queria ter um comentário que eu pudesse escolher, gravado de 3 minutos sobre um tema qualquer. E isso foi muito legal, porque passava nos principais jornais e eu conseguia trazer assuntos novos. Eu pautava a mídia, em vez da mídia me pautar. E eu também topei, porque eu gosto de bater boca, eu topei fazer 2 debates rápidos no Jornal à Tarde, primeiro no Headline, depois no top 20, se eu não me engano. Eu gosto de bater boca, ficava batendo boca com aquele Pena lá, e eu gostava, porque aquele cara é asqueroso, né? Então, a outra condição que eu impus era o seguinte: eu não queria contrato, eu não queria um contrato comercial com a Jovem Pan. No dia que eu quisesse sair, eu saía, e no dia que eles não me quisessem mais, a gente parava. Então, a questão financeira não era relevante, então não tinha contrato com a Jovem Pan. Não tive contrato na minha primeira leva, mas na segunda leva não tive. E tudo estava bem assim, os comentários, mais o headline e tal, até que o meu querido Adrilles resolveu se candidatar a deputado. Teve uma bela votação, apesar de não ter sido eleito, mas ele cagou o Morning Show, porque o Morning Show tem uma característica muito específica. E a saída do Adrilles quebrou o Morning Show. E daí me ligou Paulo Matias, me ligou me ligaram diretores, me ligou todo mundo me pedindo para eu ir pro Morning. E eu não queria fazer um programa diário, porque atrapalhava inclusive o horário de eu levar minhas filhas na escola. E eu não queria. Recusei todas as vezes, até que o Tutinha me ligou e disse que eu tinha que ajudá-lo, fez uma chantagem emocional, e eu falei que topava, mas que eu não sabia se eu ia ficar muito tempo, porque eu não achava que eu não ia gostar, mas deu certo. Deu muito certo. Não por minha causa, mas o Morning passou a ter audiências recordes. O programa, a gente tinha dia de 100 e poucas mil pessoas vendo a gente no YouTube, e o programa chegou a quase a dar 1 ponto de audiência. O programa começou a bater com frequência a Globo News. A CNN ficou totalmente para trás e o programa começou a bater a Globo News. E era uma coisa que só os Pingos e o Pânico batiam a Globo News. Às vezes o Jornal da Manhã e tal, mas o Morning começou a bater sempre. E eu estava muito feliz lá. Muito feliz, eu gosto da estrutura do programa, me dava muito... O Guga, obviamente, dispensa comentários, o energúmeno, mas a gente eu tinha uma relação muito boa com a Paulinha, com o Vini, o diretor, o Paulo Matias, a Zoe, vocês me viram com ela ontem aqui em Miami, minha amiga querida. Então tinha uma relação boa, o Felipe Campos entrou depois, uma relação muito boa, gostava muito do Morning. E daí veio a cagada, né? A cagada nos Pingos nos Is. Aí veio a cagada nos Pingos nos Is, que foi a saída dos meus queridos e espetaculares amigos, Augusto Nunes, foi meu colega no 62 Minutos de bancada, Ana Paula, minha amiga pessoal querida, o Fiuza, também grande profissional, amigo, um cara que eu respeito demais, e eles saíram dos Pingos lá pelas suas razões, que eles já explicaram, e ficou um buraco, porque o que eles construíram nos Pingos nos Is não é brincadeira, não. Que esses caras, esses gigantes, construíram nos Pingos nos Is, credibilizaram o programa para se tornar a grande referência. Os Pingos eram o programa político mais assistido do Brasil. Prêmio Best todo ano. Assim, era um negócio absolutamente incrível. Construído por esses caras. Não tem nenhum mérito meu nisso. Eu entrei numa de... Vou tentar mostrar para a audiência
de que há liberdade ainda para falar na Jovem Pan. E naquele momento, a Pan já estava sob censura do TSE, mas justiça seja feita. Por parte da emissora, não havia pedido nenhum de interferência aos meus comentários. Só falavam, olha, respeita a lei, não prega nada que seja ilegal, e não pode falar o que o TSE já determinou que a gente não possa falar. E eu sempre fiz assim. Aí me pediram para cobrir os pingos por uma semana, eu fiz, fiquei fazendo 4h30 de programa por dia, mais lives, etc. Eu terminava os dias exaustos, mas eu entendia que era um momento de Brasil onde as pessoas precisavam continuar tendo uma voz, e não adianta. Live no Oeste é espetacular. Live que eu tô fazendo aqui no Rumble, 30 e tantas mil pessoas assistindo a gente aqui. É espetacular. Mas não tem alcance da televisão e da rádio. Para eu dar uma noção para vocês, num dia normal, bom, o Pingos na televisão tem 500 mil de pessoas assistindo. Mais 200 mil na rádio. Atingindo gente que não está usando a internet. Então é um canhão. É um canhão. E eu entendia que aquele espaço precisava ser ocupado naquele momento. E assim fiquei lá. Fiquei um mês nos Pingos e no Morning juntos. Até que eu pedi um programa para eles escolherem para ficar. Eu disse que eu toparia fazer tanto o Morning, que o formato tem mais a ver comigo, porque eu gosto de falar de outros assuntos além de política, quem me acompanha aqui sabe. E eu sou um cara mais descontraído. Quando eu entrei nos Pingos, as pessoas percebem que eu gosto do debate, eu gosto da descontração. Então o programa mudou um pouco a minha entrada. Né? O programa passou a ter discordância, passou a ter mais corte, passou a ter meu jeito de fazer piada no programa e tal. Mas ainda assim é um programa mais sério. E o Moni tinha mais a ver com a minha cara. Mas o Pingos era o programa mais prestigioso, é o Jornal Nacional, digamos assim, da Jovem Pan. E aí eles chegaram a me oferecer na Pan o valor que eu quisesse. Nas palavras deles, falam assim, cobre o quanto você quiser para você ficar nos 2 programas. E eu não quis, porque eu precisava me dedicar a outras atividades que me davam mais retorno financeiro, e também minha família. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu gosto de ser pai e me dedicar a elas, e metade do tempo eu sou pai solteiro, então faço tudo, faço as coisas de pai aqui, faço comida, de roupa, banho, me levo para a escola, pego na escola, faço as coisas tudo e adoro. Zero de reclamação, pelo contrário, que quero poder continuar fazendo. Daí quando eles escolheram que eu ficasse nos Pingos, mas a gente começou a ter algumas restrições de pautas que eram novas, que não eram já mais as restrições do TSE. A gente não podia, queria entrevistar um dia o Daniel Silveira, não podia. Aí pediam para entrevistar o pessoal do Hipócritas, naquela época que eles estavam lá na porta do palácio, vetaram. Aí tinham assuntos que a gente não... não, esse assunto não vai tocar. E isso foi aumentando com o tempo. E o programa foi ficando mais difícil de fazer, especialmente porque a partir daí, no mesmo horário, nós tínhamos agora a saudável concorrência embora fosse só no YouTube, não atingisse muito a televisão, mas a Oeste passou a ter até mais audiência do que o YouTube, do que o Pingos no YouTube. Então você tinha uma concorrência, digamos assim, embora ainda numa fatia pequena, de um grupo de gente brilhante, jornalistas brilhantes, como volto a dizer, meus amigos, quem eu admiro assim enormemente. Hoje, se eu for desligar, quando eu desligar aqui, eu não vou assistir os Pingos, eu vou assistir o Oeste. Então, porque os caras são craques. Muito craques, muito. Os melhores que nós temos. Né? Mas a gente ainda tinha alguma liberdade, e vocês viam pelo conteúdo do que eu falava, e eu entendia naquele momento que as limitações eram frutos de prudência da empresa contra o Supremo Tribunal Federal, porque nós sabíamos que naquele momento o Supremo Tribunal Federal estava operando já completamente à margem da lei. E por isso, ninguém sabe dizer o que pode ou não ser dito. Não tem nada na lei que diga, isso. Porque você respeitar a lei pressupõe que você olha a lei e fala, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, a emissora chamava os advogados, os melhores advogados, e todos eles falavam, olha, a lei diz isso, dentro da lei você está, dentro da jurisprudência, dentro da lei você pode falar isso. Mas a gente não sabe mais o que pode e o que não pode, porque o limite é a cabeça do Alexandre. Isso é o que se chama de insegurança jurídica. Todo advogado que está assistindo, tem quase 40 mil pessoas assistindo, eu nem acredito, porque eu achei que ia dar 1000 pessoas nessa live. Afinal, eu tô bloqueado em tudo que é lugar, né? Mas todo advogado aqui tem um sticker no seu WhatsApp que diz assim, juridicamente é ilegal
mas dane-se. Não é dane-se, diz foda-se, mas é o que diz o sticker. Juridicamente é ilegal, mas foda-se. E é o Alexandre rindo. Que é uma brincadeira que passou a acontecer entre os advogados. Vários desses advogados, inclusive, defendem o Alexandre. Mas é uma brincadeira entre os advogados. E daí vocês entendam. A Jovem Pan hoje está perdida. Perdida. Eles vivem um clima de total insegurança jurídica, que é o ônus de você ter uma empresa no Brasil. Principalmente uma empresa de mídia. Mas, na verdade, uma empresa de qualquer outra coisa. O Brasil vive uma insegurança jurídica completa. Eu quero ver um advogado discutir isso comigo. Uma vez eu fiz um debate fechado para empresários com o Cacaio, grande advogado Cacaio, eu me dou muito bem com ele, para discutir esse assunto. Ele tomou uma lambada no debate, ele tentou todas as chincanas do mundo e ele não conseguiu se justificar. Porque a posição do Supremo Tribunal Federal já era, naquela época daquele debate, indefensável juridicamente. As pessoas que defendem, não defendem porque elas dizem que está correto juridicamente. Elas defendem porque elas dizem, dane-se o jurídico, esse é o único jeito de parar esses bolsonaristas malucos. Né? Mas como agentes públicos que eles são, eles vão continuar sofrendo as minhas críticas como jornalista que eu sou. Se quiserem me perseguir por isso, tudo bem, vamos em frente. Eu não vou ser o primeiro da minha família a ser perseguido por uma ditadura. E eu fui criado com esse espírito. Então, me persigam. Eu tenho mais temor a Deus do que temor ao Alexandre. Ao Estado tirânico brasileiro, eu tenho mais temor a Deus. Se eu me calar aqui agora, o que eu vou fazer? A Bíblia fala, se a gente se cala com a verdade, as pedras falam. As pedras. Não adianta. Eu vou continuar falando a verdade. Eu nunca falei nada que não fosse verdade. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.